Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Hoje, terceiro dia da nossa série de 30 dias de encontro no livro de Provérbios, aquele compromisso que você fez de 30 dias de aprofundamento na palavra de Deus, o desafio 90, dividido naqueles ciclos que você já sabe como é. Nós estamos muito felizes e satisfeitos de você ter aceito participar desse desafio e estar hoje conectado com a gente para poder desenvolver ainda mais, aprofundar, crescer. Não esqueça de que seu momento devocional particular é tão importante quanto participar desse momento conosco assistindo esse vídeo. Esse aqui é um apoio, um suporte para dar um apetite maior para a palavra de Deus em alguns textos que nós selecionamos para conversar e até estimular o seu conhecimento. Mas o grande desafio mesmo é você se aplicar e ler de uma maneira calma, contemplativa, meditativa, o livro de Provérbios, saboreando cada uma das palavras que ali estão. E aliás, o livro de Provérbios tem essa característica. Ele tem vislumbres, lampejos de sabedorias, pérolas maravilhosas são lançadas para a nossa vida e que podem ser aplicadas imediatamente. Logo fechar a Bíblia, você já fica com algum versículo no seu coração e diz: isso aqui pode ser aplicado hoje, no meu trabalho, na minha família, na igreja, em qualquer ambiente. Interessante perceber que o livro de Provérbios foi compilado, registrado por Salomão, considerado na Bíblia o homem mais sábio que já pisou sobre a face da terra, obviamente o segundo mais sábio, porque Jesus supera em muita sabedoria de qualquer homem, não é verdade? Mas ele, compilando esses registros, ele trouxe pérolas para a vida prática. E não são meditações frutos de teorias acadêmicas ou apenas uma erudição ou uma reflexão filosófica. São pérolas para o dia a dia. E hoje, no capítulo de número 3, nós vamos meditar mais sobre isso. Então, vamos no nosso livro de Provérbios, capítulo número 3, observar os versículos de número 5, 6 e 7, para que possamos conhecer um pouco mais do que Deus nos chama a viver na sua palavra e na sua sabedoria. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 5 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Esse texto aqui mostra o fato de que sabedoria e Deus são duas coisas que estão intimamente relacionadas. A pessoa pode até ser inteligente, pode até ser conhecedora, pode ter até acesso a muitas informações, mas a sabedoria de fato vem daquele que confia em Deus, vem daquele que de Deus recebe entendimento. E isso não é fruto de altos estudos, isso não é fruto de um QI elevado, isso é fruto de uma dependência cada vez maior no Senhor. Por isso esse texto mostra que como nós podemos, de alguma forma cada vez mais intensa, encontrar sabedoria na nossa vida e no nosso coração. Perceba, confie no Senhor. Esse é o imperativo para que o nosso coração seja sábio, para que tenhamos atitudes de gente que tem discernimento, gente madura e que cresce espiritualmente. Confiar no Senhor de todo o coração é um chamamento, é um desafio para que nós possamos colocar nele a nossa convicção e não apoiar nos nossos próprios pensamentos ou nos nossos próprios entendimentos. Você sabe que confiança é um ato pessoal e íntimo que depende de confiar em outro, não é verdade? Se você perceber, em qualquer ambiente, nenhuma pessoa abre a porta a um estranho. Ninguém entrega a chave de sua casa para alguém na rua cuidar enquanto ela está viajando. Para confiar, é preciso conhecer. Por isso o texto faz esse convite. Confie no Senhor de todo o seu coração. A proposta é que você, conhecendo mais de Deus, esteja cada vez mais familiarizado com a pessoa dele e tenha condições de descansar, confiar, se apoiar nele. E então o texto diz: não te estribes, não se apoie. Você lembra o estribo que fica na sela quando alguém vai fazer a montaria num cavalo? Não te estribes, não coloque todo o seu apoio no seu próprio entendimento. E de fato, nós precisamos lembrar disso. Vivemos num mundo onde as pessoas idolatram a autonomia. As pessoas querem cada vez serem mais autossuficientes, dependerem menos dos outros e bastarem em si mesmas.
Mas a Bíblia faz um convite ao contrário disso. A Bíblia nos chama a dependência. Tanto é que em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Que o seu coração seja lembrado através desse texto que nós não podemos fazer nada sem Deus e que precisamos nos apoiar nele e não nas nossas convicções, nele e não na nossa sabedoria pessoal, nele e não nos nossos próprios pensamentos. Uma dependência total e absoluta do Deus que nos concede graça para viver. E o texto termina dizendo: e ele endireitará as suas veredas. Você já viu o que acontece quando estamos numa estrada sinuosa, cheia de curvas? Duas coisas. Primeiro, corremos mais riscos. Acidentes podem acontecer quando estamos em estradas muito sinuosas. Nós devemos redobrar nossa atenção e isso automaticamente nos leva à segunda situação. Não apenas riscos de acidentes, mas também nossa jornada fica mais leve. Ou seja, nós ficamos cada vez mais lentos. Desculpe, eu falei leves, mas ficamos cada vez mais lentos. Então, quando você está numa estrada da vida muito tortuosa, pode saber que duas coisas podem acontecer na sua vida. Primeiro, você tem perigos e riscos de acidentes. E segundo, você vai ficar mais lento, porque uma estrada tortuosa não te ajuda a ganhar velocidade. Por isso que a Bíblia fala: se você confiar no Senhor, se apoiar nele e se livrar da sua autossuficiência, você vai ir mais rápido, vai ir mais longe, vai alcançar velocidade e vai crescer na sua vida. Por isso, a minha oração hoje é para que o Senhor nos livre da nossa própria arrogância, nossa autossuficiência, para que a gente confie mais nele e creia cada dia mais nele. Vamos orar juntos para que possamos manter esse nosso coração alinhado ao propósito dele? Convido você a fazer isso comigo nesse momento. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, porque a Tua palavra endireita os nossos caminhos. E então nós podemos ir mais rápidos, nós podemos ir mais longe, porque o Senhor nos conduz em caminhos retos, em veredas justas. Que o Senhor conduza o nosso coração assim e nos abençoe para que o nosso coração seja cada dia mais dependente. Confie e espere na Tua poderosa mão e na Tua santa providência. Assim nós oramos, agradecidos sempre por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.